Nossa vida depende do que os outros falam. As pessoas estão cagando pra você. Essa é a realidade, cagando pra mim, cagando. Quem é você? Então não dá, cara, não dá mais pra você ficar refém do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Tá na hora de, ó, acordar. Quantas vezes você deixou, talvez, de fazer algo que você queria? Talvez você já até se questionou algum dia abrir um vídeo, um canal aqui no YouTube, mas por medo do que os outros iriam falar, do que os outros iriam pensar, você se limitou e puf, podou teus sonhos. Eu fui criado, tive uma infância um pouco difícil, assim, na questão de paterna, né? E eu sempre fui doutrinado que foi martelado muito na minha cabeça, na minha infância, que eu não era capaz, que sem meu pai eu nunca seria nada na vida. Meu pai era aquela, sabe, aquela criação mais rígida, assim, mais dura, sabe? E aí aquilo ficou gravado na minha cabeça, sabe? E para você quebrar isso, quando as pessoas falam de você na infância, que você não é capaz, que você não é nada sem a pessoa, eh, essas questões de merecimento, de você realmente se sentir alguém, é difícil, porque no teu inconsciente está registrado que você não é capaz sem a pessoa e tal. E isso me bateu muito, no sentido de eu queria trazer autoconhecimento, eu queria trazer, sabe, um pouco da minha visão do mundo, só que me travava, me limitava, o medo do que os outros iam falar, eu não me sentia bom o bastante, e até hoje, sabe, só que eu falei: "Chega, eu vou fazer, não importa", e sabe, só que isso é muito bom. Há algum tempo que eu venho trabalhando com terapias e tal, e foi me trabalhando na minha mente. Por mais que não tá 100%, não estou aqui falando pra você: "Eu tô 100%", não, porque eu tô um pouco, assim, meio receoso, não, né, talvez não estou conseguindo ser 100%, mas já estou em 99, já é um 95, vamos dizer assim, já é um bom começo para mim, sabe. O fato de eu estar aqui, de eu estar falando, de eu poder ser eu mesmo aqui, sabe. Eu quero criar esse canal para mim ser eu mesmo, trazer autoconhecimento, eu tenho certeza que eu vou ajudar algumas pessoas, sabe. Só que enquanto eu não tomei coragem para realmente dar o pontapé inicial, nada acontece, não acontecia nada. E eu sei que quando o universo quer trabalhar na tua vida, ele não vai fazer as coisas por você. É você quem tem que se mexer, sabe. E eu muitos estudos, eu sou muito autodidata, eu fui percebendo que, como eu queria coisas novas, resultados diferentes na minha vida, só que eu estava fazendo as mesmas coisas. Eu queria, tipo assim, pô, trazer autoconhecimento, eu queria, abrir um canal no YouTube, ter um monte de inscritos, eu sonhava com isso, mas eu nem fazia vídeo. Como que eu iria, sabe, às vezes a gente, quer coisas, a gente idealiza coisas, mas a gente não se coloca em ação. Então acho que a primeira lição é se colocar em movimento. A vida, ela é um movimento, ela não para, é igual um rio, ele nunca passa. A água do rio nunca passa 2 vezes no mesmo local. Movimento, sempre em movimento, nunca para trás. Muito interessante, muito importante, sempre para frente. Então como que eu queria resultados diferentes se nem coragem para gravar um vídeo eu tinha? Então, chegou um momento que eu falei: "Não, eu preciso criar coragem. Se eu quero que o universo trabalhe a favor de mim, eu preciso me movimentar. Como que eu vou ficar, não é um mundo de fantasias que eu vou ficar só criando, pensando na minha cabeça, a lei da atração, né, ficar aqui só pensando, tá-tá-tá, tá-tá-tá, o meu canal no YouTube tá gigantesco, mas eu não tive coragem para gravar um vídeo". Então, a gente tem que ser real, sabe. Então aí eu comecei a refletir, comecei a jogar mais limpo comigo mesmo. Eu falei: "Então, eu vou fazer mesmo com medo". Aí entra até uma segunda lição: faça mesmo com medo. Tudo na tua vida faça, tem medo, vai e faz. Porque todos têm medo. A gente acha assim: "Ah, eu vou postar esse vídeo, ah, se alguém viu ou vai que um conhecido meu veja". Mas o nosso conhecido, ele também tem inseguranças e ele tem medo. E talvez ele possa até te criticar, mas porque no fundo ele critica a tua coragem, você teve coragem, talvez ele não tem, de sair do local, de fazer algo diferente da tua vida. Então, chega um momento que você cria coragem, claro que isso eu venho trabalhando, eu venho fazendo reprogramações mentais, tudo para mim ter, sabe, não é de um start, assim, de uma hora para outra. Só que eu ainda tenho medo? Sim. Eu tenho receio? Sim. Mas eu tô aqui. Eu falei: "Vou encarar o meu medo de frente", sabe. Então
encara o teu medo de frente. Se você quer ter um projeto, quer fazer alguma coisa, pega e faz. Quantas pessoas que eu sei que gravaram vídeos, inclusive, para postar no YouTube, que isso, gente, é o futuro, é a internet, é o digital. Só que as pessoas não postam. Gravam, mas não postam. Por quê? Pelo medo do julgamento. E eu estava refletindo esses dias que a vida, ela tá passando. Imagina, daqui a pouco a gente vai passar, essa vida vai passar, nós nem estaremos mais aqui, então se nós fazer alguma cagada agora, vai passar. Sabe, quando a gente pensa assim, por mais difícil que seja de encarar isso, vai passar daqui, sei lá, 100 anos nós não estaremos aqui. Então, vamos fazer o que nós temos vontade, o que nós realmente temos, queremos ali, vamos fazer, sabe? Porque não adianta você se limitar, se prender, tudo está passando. E imagina você chegar no final da tua vida e você olhar e falar assim, sei lá, vem um neto teu, pô, fala, o que que você fez, vovô, da tua vida, da tua existência? E você fala assim, olha, eu não fiz nada, o meu sonho eu deixei morrer. Esses dias até vi um negócio muito interessante que dizia, né, tava duas pessoas no cemitério, algo assim, e eles falaram, né, que aqui é um mundo, alguma coisa assim, dos sonhos. Quantos sonhos que foram enterrados juntos nesse cemitério, sabe? E aí eu comecei a refletir, eu falei, poxa, eu não quero ser enterrado junto com os meus sonhos. Eu vou arriscar, sabe? Mesmo com medo, mesmo com inseguranças, e eu vou dar o passo. Deus coloca o chão. Eu sempre tive isso comigo, sabe? De vou dar o passo que Deus vai colocar o chão. Até esses dias eu vi um vídeo muito interessante que dizia assim que o como não é problema nosso, o como é problema do universo. Então a gente tem que arriscar, sabe? A vida está passando, a gente precisa arriscar, se movimentar, se colocar em movimento. Às vezes a gente ora por uma transformação na nossa vida, só que fazemos as mesmas coisas, repetimos os mesmos pensamentos, escutamos as mesmas músicas, falamos os mesmos assuntos, vemos, sei lá, os mesmos filmes, séries. E como que a gente quer algo novo na nossa vida? Sabe, e o novo, ele tá no você arriscar, sair da tua zona de conforto, sabe? E quando você sai da tua zona de conforto, você experimenta uma nova fase na tua vida. Então, assim, eis uma outra chave, um outro ensinamento. Saia da zona de conforto. Ninguém vai crescer na zona de conforto. É, eu arrisquei, comecei, falei, não, vou arriscar, vou sair da minha zona de conforto, porque é confortável a gente ficar de boa, do nosso trabalho, fazendo o que às vezes a gente nem gosta, não gosta, mas é confortável. Só que a gente paga um preço tão grande para se manter nessa zona de conforto que não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Uma outra coisa que é muito interessante de se entender é que ninguém tá velho para nada. Às vezes a gente cria desculpas que, eu tô ficando velho, poxa, eu tô com 30 anos, vou começar a gravar vídeo na internet. Sabe, umas coisas tão. A nossa mente, ela coloca tanto empecilhos na nossa vida que não faz sentido. Eu vejo tantas pessoas hoje, eu já sou muito velho para isso, a pessoa tem um monte de conhecimento, sabe? Aí não existe idade certa para nada, sabe? Idade é só um status quo da sociedade aí que tem pessoas aí com 50 anos que dá show e muita gente de 25, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas, por mais que não importa a idade, pega, vai e faz. Não deixe de, como eu falei, os sonhos morrer às vezes por medo, tô ficando velho, ou eu não sou capaz. Vai e faz. Arrisca-se. Tem que arriscar. Não adianta a gente passar pela existência para viver uma vida medíocre, sabe? Uma vida assim. Não, a gente tem que querer o máximo dessa vida, sabe? Porque o universo, nós somos seres abundantes. Tipo assim, se você for analisar a vida, a natureza, ela está sempre ensinando a gente. Se você olha uma árvore, um pé de laranja, por exemplo, de uma semente minúscula nasce um pé de laranja gigantesco que dá frutas. Dentro dessas frutas, as sementes que jogadas, lançadas na terra de novo, dá mais pés de laranja, mais fruta, mais semente. Então o universo ele é abundante. Então por que que nós vamos viver uma vida de escassez, uma vida medíocre, sabe? E que nem no meu caso, eu queria resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu queria transformar minha vida, na verdade querer também já tirei essa palavra. Eu vou
mudar a minha vida profissional, só que eu estava fazendo as mesmas coisas. Não tem como, assim, a gente precisa dar um passo para o universo ele trabalhar na tua vida. E eis aqui uma outra chave, uma outra lição muito importante. Fazer até dar certo. Não tem margem de erro. Eu vou fazer esse canal, eu vou fazer até dar certo. Não importa. Eu vou fazer se tiver uma visualização, se tiver 5, se tiver 10, 1000, vou fazer, vou continuar igual. Não importa o que eu estou falando aqui, talvez para os mosquitos, e tá tudo bem. Pelo menos eu vou treinando minha dicção, eu vou me melhorando, melhorando meu conteúdo, e mesmo assim é uma sensação tão boa de você passar por cima de um medo, passar por cima daquela programação que às vezes foi instalado na tua cabeça, na minha foi, de que eu não era capaz, eu não era bom o bastante. Quantas vezes eu me limitei de, sabe, às vezes até fazer amizades, porque, sei lá, parece com vergonha, com medo de chegar a falar com as pessoas, assim, parece que, sabe, é tanta trava que chegou um momento da minha vida que eu falei: "Chega", sabe, eu sinceramente estou cansado de viver assim, às vezes encolhido, sabe, às vezes não viver o bom da vida, não fazer amizades às vezes por insegurança de chegar e conversar, sendo que eu tenho conteúdo, eu tenho discernimento, tenho, sabe, não sou uma pessoa qualquer assim, tenho muito conhecimento, tenho muita bagagem nas costas, tenho muito talvez a compartilhar, mas o que que trava? As inseguranças. E a gente deixa de viver tanta coisa na nossa vida por inseguranças, por medos, por, sabe? E como eu falei, a vida tá passando, cara, tá passando. Então não vale a pena a gente não querer exigir o máximo dessa vida, sabe? Então quantas vezes você já se limitou? Até comenta aqui pra mim quantas vezes você já se limitou, deixou de talvez fazer amizade, um projeto, qualquer outra coisa, por medo de, sei lá, de não ser bom bastante, de não ser bom, não ser suficiente para aquilo, ou receio do que vão falar, do que vão pensar. Olha quão, sabe, assim, ó, se você for analisar o que os outros estão pensando, vão pensar, é tão minúsculo. Se a gente afasta um pouco, olha de um ângulo mais macro, imagina uma pessoa, se a gente afasta planeta Terra, galáxias, uma pessoa é isso aqui, ó, é um pontinho de nada. A mente, o que ela pensa é outro pontinho de nada. A gente se perde com medo do que os outros estão pensando e deixa de viver a nossa real vida, a vida que nós realmente deveríamos de viver, por medo de um pensamento minúsculo na cabeça minúscula de uma pessoa, comparando com o macro. Então, assim, o pensamento da outra pessoa só está na cabeça dela. Não vai sair dali, não vai estar passando para o mundo. A gente acha que o mundo todo está falando de nós e, na verdade, não. São duas, três pessoas e olha lá ainda. Sabe, na verdade, ninguém está nem aí pra gente. A gente que super se idealiza, que acha que todos vão falar de mim porque eu sou o centro das atenções, o nosso ego é astuto. E não é bem assim, sabe? Tipo, as pessoas estão cagando pra você. Essa é a realidade, cagando pra mim, cagando. Quem é você? Entende? Então, assim, vamos fazer o que tem que ser feito, fazer novas amizades, conversar com pessoas, sabe? Ser espontâneo. E isso, essa espontaneidade é realmente a gente trazer aquela criança interior que nós, quando criança, nós temos aquela espontaneidade, aquele brilho no olhar, aquela criança que não tem medo de nada, que pergunta para ela: o que que você vai ser? Eu vou ser um médico, vou ser um cantor, vou ser professor, e etc. Pode tudo. Aonde, em qual momento da nossa vida que a gente perdeu isso? Sabe? Será porque os outros falaram para nós? Então quer dizer o quê? Que a nossa vida depende do que os outros falam? Olha só que tanta ignorância da nossa parte. Sabe, assim, a gente deixa os outros mandarem na nossa vida. Então não dá, cara, não dá mais pra você ficar refém do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Tá na hora de, ó, acordar, acordar para uma nova realidade, resgatar essa criança interior que vive dentro de você, que vive em mim, que está esperando para ser vista. E isso e foi através de terapias que eu descobri isso. Que a nossa criança interior, quando nós acolhemos ela, quando nós damos atenção, damos carinho para ela,
resgatamos esse teu eu lá do passado, você começa a olhar para essa criança, você começa a se curar dos teus traumas. E você começa a olhar as situações que aconteceram na tua vida, o que falaram, o que deixaram de falar para você, e você começa a olhar você na tua infância e a ressignificar isso. Começa a acolher essa criança interior. Começa a acolher para você ver o quanto que você vai se transformando. Eu tive coragem, eu acredito que grande parte de estar gravando o vídeo aqui foi através da minha criança interior, quando eu comecei a curar ela. Aquela criança que tinha sofrido abusos mentais, digamos assim, lá na infância, que disseram para ela que ela nunca ia ser nada na vida, que nunca ia ser ninguém, que não era capaz de nada, que era burro. Essa criança era cheia de inseguranças, mas quando eu olhei para ela, quando eu voltei lá na minha infância e acolhi essa criança, o meu adulto começou a se curar. O meu adulto se transformou. Então eu estar passando conteúdo aqui para você, eu trazendo isso para você, é uma vitória para mim. E eu espero que essa vitória chegue até você, porque você merece. Nós merecemos isso. Então, ao olhar para essa criança, resgatar essa essência nossa, nós não temos mais limitações. Você não tem mais limitações, você vai fazer amizades, você vai, claro, amizades com pessoas que vale a pena. Não vale a pena a gente ficar se, sabe, sendo querer ser amigo de todo mundo, não. É amigos de verdade, pessoas que vale a pena você ter na tua vida, vai ser, sei lá, duas, três pessoas. Íntimo no caso. Mas o que eu quero frisar é que quantas oportunidades nós deixamos de ter, de fazer, de aderir por medo que os outros vão falar. Quantas vezes deixamos de ter uma conversa construtiva com alguém que poderia te trazer muitos ensinamentos, mas não, a gente não vai. Por quê? Por medo. Por insegurança, o que vão pensar? Olha só que bobeira. Sendo que os outros também, às vezes, estão nessa espera de alguém chegar, ter a atitude de chegar e conversar com eles, sabe? Para eles poderem trocar informação. A vida é trocar conhecimentos, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando conhecimento com vocês. Vocês vão talvez comentar nos comentários, se alguém vê esse vídeo. Eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo, eu estou me ouvindo. Então tudo é uma troca de informações. Então não deixe de viver a tua vida, de realizar teus sonhos, teus planos, de ter amizades, de conversar com pessoas por medo do que vão falar. Lembra que todo medo está só na cabeça da pessoa. No caso que os outros pensam de você, está só na cabeça da pessoa. Não vale a pena a gente ter medo por uma coisinha tão minúscula que está na cabeça da pessoa. Nem é o mundo todo que sabe, é só a pessoa. Então não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. A gente tem que viver o melhor dessa terra, o melhor é nossa herança. Nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós temos o direito de viver com autenticidade, viver com, sabe, com propósito, com vida mesmo. E enquanto a gente não olha para a criança interior, não cura a nossa criança interior, não cura nossas mazelas do passado, nossas crenças, e não vai mesmo com medo, estando com medo, pega e vai e faz, a gente não vive o extraordinário. Então, eu estou mudando a minha vida e quem quiser me acompanhar vai mudar de vida também, porque eu vou trazer conhecimento, eu vou virar o mundo se preciso, mas eu vou quebrar todos os meus bloqueios, vou me tornar uma pessoa mais confiante para trazer conteúdo, uma pessoa assim que vai, já estou quebrando minhas barreiras, né? O fato de eu estar gravando aqui, eu já estou quebrando várias e várias crenças na minha cabeça e aos poucos eu e você nós vamos se construindo juntos. A gente está aqui para trocar informação, está aqui para crescer juntos. Eu não sou mais do que ninguém, sou um buscador apaixonado pelo autoconhecimento. Mergulhei em muitos livros, muitos cursos, sabe, terapias. Mergulhei de cabeça em autoconhecimento e eu quero trazer, quero poder servir de alguma forma para você, trazer um pouco de conhecimento para, sabe, dar um pouco mais de sentido para a vida. Eu acho que a vida é tão, sabe, às vezes a gente leva uma vida só existindo, só, sabe, trabalhando, pagando boleto, vivendo. Vejo muitas pessoas com vazio existencial e talvez seja falta de trocar informações úteis, sabe? Uma falta de amizades. E eu quero ter amizades aqui. Eu quero não mais do que trazer conteúdo, mas sim criar uma comunidade, pessoas, amizades, pessoas que querem crescer, que querem trocar informações, que querem aprender um pouco e que estão dispostas a me ouvir, né? Porque se ninguém me ouvir também não tem como eu trazer conteúdo, né? Ou fazer uma comunidade, alguém tem que me ouvir. Mas eu sei que alguém vai me ouvir uma hora ou outra
e tá tudo certo, né? Tudo no tempo de Deus e é uma honra eu estar aqui trazendo conteúdo, eu quebrando meus medos. E se alguém estiver me assistindo e está me assistindo até agora, meu, gratidão e faça o que precisa ser feito, vai com medo mesmo e cura a tua criança interior, olha para dentro de você. Você não é o que as pessoas falaram que você era. Você é quem você decide ser. A tua essência é pura luz. Deixa essa luz, deixa essa essência brilhar dentro de você. Eu te vejo no próximo vídeo, tá? Gratidão.